nós vamos falar um pouquinho sobre usabilidade e ergonomia. Já ouviram falar de usabilidade e ergonomia? Play música, farol de funcionar, triste, trágico. Então vamos lá, gente, olha só. O que acontece? Nas últimas aulas, a gente falou lá do CodeOrg, falou do Scratch, falou da modelagem 3D. Sim, Né? da paradinha. Da paradinha que dava para fazer, inclusive, pelo Windows, né? Pelo Paint. Uhum. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente fala em game nada mais é do que um software. Certo? A gente pensa em software como os programas de computador, mas um jogo é um software também. Ele não deixa de ser um programa, seja para o seu computador, seja para o seu celular, seja para o PlayStation, Xbox, Nintendo Wii, qual plataforma vocês preferirem. Né? Então, o que acontece? Quando a gente fala na criação de um jogo, além de todas as etapas do jogo, a gente tem que pensar também em algumas questões que são comuns para qualquer tipo de software. Tá? Então, a gente... Ô, professor. Oi? Qual que é a diferença de software e malware? Sei lá, alguma coisa assim. O malware, ele é um tipo de software, tá? Só que ele é um software malicioso. O objetivo dele é vírus. É tipo um vírus, né? Que tá. hoje a gente não usa com tanta frequência, né, quando a gente fala dele, o termo vírus, porque o vírus ele pegou uma ideia antiga que a gente tinha quando começou a era da informática. O vírus ele era um programa que um bichinho, né? Ele se instalava na sua máquina e o objetivo dele era destruir a sua máquina. Tá? Hoje em dia, o pessoal começou a perceber que eu levo muito tempo montando um vírus para eu simplesmente ir lá e destruir a máquina do cara. Então, o que o pessoal faz? Constrói vírus com o objetivo de roubar informações, ao invés de destruir a máquina. Então, o malware, o que ele vai fazer? Ele vai se instalar na sua máquina, muitas vezes de forma oculta, sem você saber que ele está ali, e ele vai roubar dados. Podem ser dados sensíveis, como senhas, né, de banco. E bancários, né? Ou pode ser coisas mais simples, como ele só está roubando o seu padrão de uso da máquina. Então, por exemplo, que tipos de site você acessa, o que você faz na internet. E aí ele não deixa de ser um malware, mas ele não é um malware tão destrutivo, né? Tá. Então, quando a gente fala em software, né, a gente vai sempre pensar na ideia da engenharia de software. Né? O que faz um engenheiro civil? Ele projeta uma construção de um imóvel, uma casa, prédio, né? Essas paradas. O engenheiro mecânico, ele projeta motores, ele projeta máquinas, né? O engenheiro eletricista, olha a pegadinha, não é engenheiro elétrico, hein, gente? Você não liga ele na tomada e desliga ele, é engenheiro eletricista. Ele projeta o quê? Redes de distribuição de energia. O engenheiro de software, quem faz a engenharia de software, ele projeta softwares. E aí, quando a gente fala em projetar alguma coisa, a gente está sempre falando em levar em consideração, né, alguns requisitos. Então, alguns desses requisitos, antes de entrar na usabilidade, né, a gente tem que pensar o quê? Na confiabilidade. O que é confiabilidade? Né? Confiar no cara. Não é nem confiar no cara que está fazendo e nem confiar necessariamente que o programa é bom. Mas, na verdade, confiabilidade, a ideia que ela me traz é o programa é capaz de resolver a situação para a qual ele foi proposto. Tá. Então, ele tem que ser capaz de fazer aquilo que eu falei que ele ia fazer. Né? E conectou o
Conectou. Conectou. O Oliver está me ouvindo já, eu acho. Espero eu. Né? Então, assim, gente, a confiabilidade, por exemplo, eu fiz um programa que calcula o IMC. Vocês sabem o que é o IMC? INC? IMC. Não vou falar, sei lá. IMC significa coisa. Índice. Nossa, eu achava que era inteligente. Corpórea. Então, o IMC, ele é um número que ele me fala se essa pessoa, se determinada pessoa está abaixo do peso, no peso, com sobrepeso. Sobrepeso é quando ela está um pouquinho acima do peso. Se ela está obesa ou se ela está com obesidade mórbida. Tá? Então, o IMC ele tem um cálculo que ele é feito com base no peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Tá? Então, seria, se não me engano, é isso aqui, a forma. Peso dividido por altura ao quadrado. Certo? Nossa! Então, o que acontece? Se eu faço um programa desse e você baixou ele, foi lá na Play Store e baixou esse aplicativo, o que você espera que ele faça para você? Mostre o seu peso? Que ele calcule corretamente, né? Então, ele vai me pedir para fornecer meu peso, vai pedir para fornecer minha altura e ele vai fazer a conta. O usuário nem aqueles aplicativos de X-Ray lá. Isso. RX. Né? Como ficaria, por exemplo, como que eu poderia montar mais ou menos o visual desse programa? Né? Eu poderia ter aqui um campo, né? E aí embaixo escrito, digite seu peso. Aí eu tenho outro campo, digite sua altura. Digite seu peso e altura. E aí embaixo a gente ainda tem um terceiro que é um botão que é calcular. Então, aqui nosso botão calcular. Então, aqui está bonitinho centralizado, né? Então a pessoa digitou aqui, calculou. O que é a máquina? Esse aqui, né, é o front-end do nosso programa. Certo? Beleza. O back-end, ele vai ter uma estrutura mais ou menos assim, ó. Float. Peso. Vai começar com 0. Float. Altura. Começa com 0 também. Aí ele vai apresentar lá o texto, né? Que é para a gente receber a informação, que é digite. Na verdade, o primeiro que ele vai pegar é peso recebe, leia peso. Então, esse campo a gente vai chamar ele de leia peso. Aí a gente põe uma outra, que é altura, recebe, leia altura. Aí, DTN, calcular, explique, ou seja, foi clicado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. IMC float. IMC recebe peso dividido altura ao quadrado. E pior que existe um aplicativo desse. Existe, eu sei que existe. Quase todo mundo que aprende a programar faz um desse porque ele é fácil de fazer, né? Então, beleza, float IMC recebe isso. Aí a gente vai fazer um if. IMC
for menor que um determinado valor, né, que agora eu não sei quanto que é, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: print, você está abaixo do peso. Aí a gente tem que pôr um else aqui, ó, else. Só que eu tenho quantas possibilidades? Ó, abaixo do peso, peso, sobrepeso, obesidade, obesidade mórbida. Eu tenho 5 possibilidades. Eu coloquei a primeira, então eu vou ter que fazer um else, if, peso maior que aquele valor que deu, IMC maior que esse aqui e menor que tanto, abre mais um aqui, print, você está com peso ideal. E aí nós vamos encapsulando isso tudo, né, nessa sequência, até explorar todas as opções. Tá? Se a gente fosse fazer, por exemplo, isso aqui, como que antes de chegar lá para o programador em si programar, e antes de chegar, né, aqui até posso ter já o cara que desenhou a tela, mas antes de chegar neles, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a seguinte verificação. Deixa eu limpar a tela. Então, a gente vai fazer a seguinte verificação. Digite seu peso. Eu vou abrir no meu celular aqui a tabela de IMC, para a gente poder ver os valores. Tabela IMC. E ó, já acabei de descobrir mais uma coisa aqui. Ele varia se você é homem ou se você é mulher, hein? Então vamos lá. Mas nós não vamos entrar nesse nível de detalhe, certo? Então vamos lá, digite seu peso. Eu tenho aqui uma estrutura. A pessoa vai digitar, e aí ele vai vir para uma seguinte situação. Abaixo de 18,5 o resultado. Se uma é abaixo de 18,5, a outra opção é acima de 18,5. Então eu vou ter alguém, gente, trabalhando dentro da minha estrutura do programa para montar essa ideia aqui, ó. Isso aqui quem faz é a parte da engenharia do software. Então vou vir aqui para esse e vou vir aqui para esse. Então, se ele está abaixo de 18,5, eu vou mostrar um texto. Esse texto vai ser assim, ó. Você está abaixo do peso. E encerra o programa, porque é só isso que ele vai mostrar para mim. Tá? Agora, se eu tiver acima de 18,5, a gente vai entrar numa nova verificação. Se ele tiver acima de 18,5, mas ele for menor ou igual, eu vou pôr por 5, tá? Todo mundo lembra o símbolo de menor da escola, né, gente? Menor ou igual a 24,9. A outra opção, então, é maior que 24,9. Então, vamos lá. Essa é uma situação. Essa é outra. Se
Se ele for acima de 18,5, mas ele não passa de 24,9, ele vai mostrar outro texto para a gente. Esse texto vai ser peso normal. Tá aqui o cara. Se for maior que 24,9, né, ele vai fazer o seguinte. Vai fazer outra verificação. Menor ou igual, vou pôr o símbolo de novo para não ficar muito grande. Menor ou igual a 29,9. E a outra? Maior que 29,9. Vamos lá. Então, aqui ele vai me falar, se for esse cara aqui, ele vai me mostrar outro texto. O texto vai ser agora sobrepeso. Ele está falando assim, ó, você está gordinho. Mas você pode fazer um exercício aí que dá para resolver isso fácil. Sobrepeso. Sobrepeso. Agora, se você for maior que isso, ele vai fazer duas verificações de novo. Quais são essas duas verificações? Menor ou igual a 34,9 ou maior que 34,9. Então, se você está aqui, ele vai falar que você está com obesidade grau 1. Se ele estiver aqui, ele vai fazer mais uma verificação para ver se você está com obesidade grau 2 ou, entre mais uma verificação, obesidade grau 3 ou mórbida. Então, eu tenho quantas possibilidades aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades aqui. Tá? Então, isso aqui, gente, é muito importante que seja feito antes da gente começar a programar, e mesmo no game isso também é importante, porque é a partir disso que quem vai fazer a programação em si vai trabalhar. Tá? E eu vou falar para vocês, eu tive um problema muito sério quando eu comecei a programar, alguns anos atrás, porque eu tinha dificuldade de montar essa estrutura, né? Esse algoritmo. Levou um tempo, eu tive que apanhar um pouco na faculdade para poder sair desse problema, né? Então, a gente vai pegando jeito. Então, a gente falou, primeiro passo, verificar a confiabilidade. O programa faz aquilo que eu queria. O segundo caso que a gente vai passar é a testabilidade. Então, o que é a testabilidade? É uma forma de avaliar ou testar. Testar o app? Né? Testar o app. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou cruzar, né? Vou pegar as informações de uso, ou seja, eu vou, por exemplo, coloquei para rodar no celular, né? Um aplicativo para celular, game, ou um aplicativo qualquer. O que eu vou fazer? Eu vou receber essas informações do que o celular está fazendo, então o desempenho, o quanto que ele está usando da GPU do celular, né? Do processamento, o quanto da memória ele está ocupando, está alocando na memória, o tempo que ele usa, o quanto de bateria ele gasta, se esquenta demais o celular ou não, né? Para comparar essas informações com quem? Com as informações do que eu falei que ia acontecer. Então, por exemplo, o Oliver vai desenvolver um aplicativo, ele vai falar assim, olha, esse aplicativo ele vai precisar
né, ele vai fazer lá as estimativas. O mínimo é Android 7.5. Eu preciso de pelo menos 80 mega de espaço de armazenamento. Eu preciso de 2 GB de processamento. Eita. E eu preciso de uma GPU. Vou pegar aqui pegar os valores de GPU. Peraí. Snapdragon. Não, pô. GPU. Eita. PS5 morreu? Ixi, do nada chegou. 2 GB de processamento é meu celular. J7, pronto, um celular médio. Vou pegar aqui. Então, ó, eu vou precisar de um processador que tenha pelo menos 1.5 GHz. Tá bom, por enquanto. E eu vou precisar de acesso. Olha que importante isso aqui, ó. Eu vou precisar de acesso à câmera e localização. Então, o aplicativo que o Oliver vai desenvolver precisa disso aqui, ele falou. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou instalar esse aplicativo depois que ele estiver pronto numa máquina que tenha, né, essas configurações para ver se ele roda bem ou se esse aqui é o mínimo do mínimo, né? Tipo assim, porque às vezes a gente acha que vai rodar de uma forma e a hora que a gente implementa o programa, ele precisa de mais. Não abre nenhum menu. Tá? Às vezes aqueles programas assim, por exemplo, você pega essa configuração e você põe para rodar e ele roda travando. Né? Então, é importante que você faça esses testes para cruzar as informações do que você falou que precisava com o que realmente está acontecendo. Tá? Outra coisa que a gente precisa também, né, levar em consideração é a manutenibilidade. Eu odeio essa palavra, gente. Todas as minhas coisas. Manutenibilidade. Nossa, meu Deus do céu. Que palavra feia do caramba, né, gente? Eu prefiro não dizer, eu prefiro falar manutenção. Manutenção, é mais fácil, né? Então, gente, a manutenibilidade é o quê? O produto, né, a aplicação, seja ela um game, seja um aplicativo, o que for que vocês forem desenvolver eventualmente, ela tem que ter um código claro para que, então vamos pôr aqui, código claro e bem documentado para que um outro programador que precise trabalhar naquilo eventualmente possa dar a manutenção do código. Tá? Então, só para a gente entender assim, ó, se vocês pegarem as primeiras versões de programas em Android, eles faziam referência a classes, né? Lembra que a gente falou? Objeto, classe, né? Ele fazia referência a classes que não existem mais.
que conforme o Android foi evoluindo, ele foi deixando de precisar daquilo. E aí o que acontece? Esses programas, se eles ainda existem, eles precisavam ser atualizados. Né? Vou pegar, por exemplo, o próprio WhatsApp. Né? O WhatsApp vira e mexe, ele tem atualizações. Essas atualizações servem para quê? Para trazer para ele novas ferramentas que vão surgindo e tirar aquilo que não é mais necessário. E às vezes, gente, se você está trabalhando numa empresa que mexe com isso, pode ser que você não é mais responsável por aquele programa hoje. E aí, por exemplo, eu desenvolvi e o Cauã vai ter que mexer nele, o Cauã tem que ser capaz de olhar o meu código e entender o que cada parte do código faz. Então, esse código tem que ser bem escrito, não pode ser da gambiarra, né? E ele tem que ser bem documentado. O que é a documentação? É aqueles comentários que a gente faz dentro do código para a pessoa saber o que está acontecendo ali. Tá? Então, o comentário é uma forma que a gente tem de escrever uma mensagem para quem vai mexer naquilo. Às vezes até para a gente. Porque, gente, vocês acham mesmo que você fez um programa, aí daqui 5 anos você precisa voltar a mexer nele. Você tem certeza que você vai lembrar de tudo que você fez? Não. Cara, às vezes a gente não lembra nem o que a gente fez hoje. Estou nem falando ontem, estou falando hoje mesmo. Tô pensando agora, eu não lembro o que eu fiz. Outra coisa que o meu programa tem que ter, ele tem que ter eficiência. Tá? Então, ele tem que ser capaz de executar aquilo que o usuário pediu, se a máquina dele atende aos requisitos. A máquina. Tá? Então, por exemplo, você tem lá um PlayStation 4. Adianta você querer rodar um jogo que foi escrito para PlayStation 5, especificamente? Não, ele não vai rodar. Agora, só vai lá. É mais fácil eu fazer a retrocompatibilidade do tipo PlayStation 5 rodar um jogo no PlayStation 4 do que eu conseguir o oposto, né, gente? Então, isso tem a ver com a eficiência, né, da minha aplicação. Então, ela deve ser 30 FPS, PlayStation 5, olha. capaz de rodar de forma completa se observadas as configurações. Então, sim, né? Temos ainda mais duas coisas aqui: a compreensibilidade. Tá? Eu acho que a outra é mais difícil. Não, manutenibilidade é mais difícil de falar, né? O que é compreensibilidade? Ele deve ser de fácil compreensão a ponto, né? Qualquer usuário deve ser capaz de utilizar. Ou seja, ele tem que ser uma coisa que é fácil, a pessoa olha e ela sabe o que ela está fazendo. E aí entra muita importância do design aqui, hein, gente? O pessoal costuma achar que design é só para deixar a coisa bonita. Não. O design ele também tem a função, muitas vezes, de trabalhar de uma forma estrutural. Né? Coisa que o YouTube Música não tem. Na verdade, por exemplo, a gente tem aplicativos que são bem intuitivos, né? Por exemplo, o WhatsApp. Vocês não precisaram de ninguém dando uma aula de WhatsApp para vocês, precisaram? Não. Não, né? Ah, Marcelo, mas a minha avó, ela precisou. Tá, mas talvez, né? Porque a pessoa já está numa situação que ela tem uma defasagem tecnológica, né? Mas se você está dentro daquela geração para que aquilo foi desenvolvido, o ideal é que você simplesmente olhe e fale, bom, aqui faz isso, né? E eu vou ser sincero para vocês, quando eu fui comprar meu PlayStation 4, eu falava, gente, eu acho que eu não vou saber mexer nisso.
Mas aí você foi lá e já soube fazer tudo. Aí fui lá e vi que era fácil, né? Mas por quê? Eu vou falar o seguinte pra vocês. Eu tive Super Nintendo e parei ali, não tive mais nada depois. E aí quando eu comprei o PlayStation 2, eu senti uma certa dificuldade, né? Por quê? Porque para você sair sem ter tido contato de um console de cartucho para um console de CD, DVDs, né? E aí, além disso, você tinha ainda a questão de colocar Cartão de memória. O Memory Card. Né? Então, assim, é uma diferença. Mas ele, ainda assim, ele foi feito de uma forma que o usuário fosse capaz de utilizar, né? E por último, a gente tem que ter adaptabilidade, né? O que é adaptabilidade? É a característica que permite a sua aplicação funcionar em qualquer tipo de máquina que atenda os requisitos. Então, por exemplo, vamos supor que não precisa de Android. É um multiplataforma. Ele serve para Android, serve para Windows, né? Ele só exige 80 MB de espaço de armazenamento, 2 GB de processamento, 1,5 de 2 GB de RAM, 1,5 de armazenamento, eu escrevi errado, acesso à câmera e acesso à localização. Então, eu vou conseguir rodar isso em qualquer máquina que tenha isso. Então, ele é adaptável. É diferente quando eu escrevo um código específico. Se você escrever um código específico para iOS, você só vai rodar o seu programa onde? No iPhone. Só, né? Então, 2 GB de processamento. Hoje em dia, é muito comum essa questão, principalmente da adaptabilidade. Por que a gente tem, já que a gente está falando de games, né? Quando a gente fala lá dos games que são exclusivos, né? Por exemplo, tal jogo Spider-Man. é Tales of Us. Oi? O The Last of Us e Spider-Man PS4. Né? God of War também. Então, quando eu faço quando eu faço um jogo que ele é exclusivo, é mais fácil de escrever esse código. Por quê? Porque ele vai rodar simplesmente em uma única plataforma. Agora, quando eu tenho a portabilidade, né, quando ele tem várias plataformas, eu tenho diferenças na escrita. Por quê? Porque a máquina que interpreta um jogo para o PlayStation é diferente da máquina que interpreta o jogo no Xbox e é diferente da máquina que interpreta o jogo no computador, tipo a Steam, né? Então, eu preciso saber para onde que eu estou escrevendo. E existem ferramentas que me permitem a multiplataforma, né? A Unity, por exemplo, é uma dessas. Né? A Unity, você deve ter visto o jogo que aparece lá, Unity. Já viram? Isso me lembrou aí, mano. Unity. Eu já joguei um monte de jogo da Unity. Tá, então, o que é a Unity? Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Ela faz jogo em 3D, não faz? Na verdade, a Unity, ela é uma plataforma para fazer, quem quer desenvolver jogos. Tá, então, tem esse símbolozinho aqui, né, que é a Unity. E aí, vamos ver exemplos. Jogos famosos, já tem até aqui a opção pra gente, eu tenho jogo para PS4, Ghost of a Tale, Kerbal. Esse jogo aqui é muito divertido, não sei se vocês já jogaram, é de viagem espacial. É difícil porque ele leva em consideração que você tem que fazer os cálculos reais, tá? Assassin's Creed ali, Unity. Mas... tá. Mas o Ori and the Blind Forest, Deus Ex... Eu já joguei o Flappy Bird e o Assassin's Creed, sim, ele foi feito com Unity, tá? Achei que era só o nome. O que mais? Vamos ver. O Flappy Bird foi feito inicialmente com Unity, tá? E a gente pode entrar aqui dentro do próprio site da Unity, a gente tem aqui feito com Unity, né? Então, se a gente tem jogos, desde coisinhas bem visualmente simples, como jogos que têm, né, um visual muito mais complexo. Tá? Mais cartunesco e bonitão. Isso, também.
Então, assim, gente, a Unity, hoje, ela é uma plataforma que permite que eu desenvolva para várias ferramentas ao mesmo tempo. Rick Morty. O jogo, né, do Rick Morty, esse aqui que estava de graça na PSN, para quem assina esse mês, o Hollow Knight. Tá? Cuphead, difícil pra caramba. Então, assim, gente, é importante que vocês entendam isso, que dependendo da ferramenta que eu vou utilizar para programar, ele vai me permitir coisas diferentes, certo? E aí, na semana que vem, nós vamos continuar, nós vamos falar sobre a interação homem-computador, design, usabilidade, ergonomia. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, né? Vou repetir isso que eu já falei no começo da aula, mas o Oliver não tinha conseguido conectar ainda, né? Eu estou instalando as ferramentas do curso nas máquinas do laboratório 1 aqui da escola para, se possível, se todos puderem, nós tentarmos fazer uma aula presencial para a gente, inclusive, retomar algumas coisas lá de trás que vocês não puderam praticar, né? E aí, provavelmente, mas aí eu confirmo com vocês, provavelmente na quarta-feira eu mando uma mensagem no grupo para ver quem pode, a disponibilidade ou não. No horário da 1 a 1h40. Por quê, gente? Porque às 2 horas eu tenho que entrar em outro curso para dar aula. Então não vai dar para fazer ainda essa aula de 2 horas de vocês. Tá? Mas pelo menos já é melhor poder fazer um pouquinho praticando, né? Eu acho. Sim, a gente pega melhor o jeito. Né? Tá? Mas aí eu passo para vocês até quarta, provavelmente. Ok? Ok. Beleza. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Até semana que vem. Até, professor. Tchau. Eita. Tchau. Eita. Falou.